Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o assunto Pensando sobre o pensar, filosofar é pensar. Hoje nós iremos falar sobre alguns pensamentos, alguns filósofos que falam sobre esse pensamento. Ao pensar para responder uma pergunta, nós estamos pensando sobre nosso próprio pensamento. Através do pensamento, nossa alma voa para os lugares mais distantes. O pensar é um movimento, uma atividade da inteligência que conta com uma grande invenção do homem, a palavra. A palavra, através dela que podemos expor o que pensamos, através dela que podemos nos comunicar com outras pessoas e expor as nossas ideias, os nossos ideais, os nossos pensamentos. Sem as palavras, não teríamos como expressar nossos pensamentos. Sem a linguagem, não seríamos racionais. Mas será que podemos dizer que a linguagem é apenas um instrumento de comunicação? Que o pensamento independe da linguagem? Vamos ver o que o filósofo Platão falou. O filósofo grego Platão dizia que o pensamento é um diálogo silencioso da alma consigo mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, de acordo com o entendimento de Platão, as palavras seriam apenas instrumentos do pensar. Elas seriam úteis apenas para a comunicação, tá? E aí, para ele, o nosso pensamento só servia para isso. E quem foi Platão? Platão foi um filósofo grego nascido na cidade de Atenas. Era discípulo de Sócrates e um grande crítico do regime democrático. Após a morte de seu mestre, o filósofo Sócrates dedicou-se a escrever diálogos, difundindo então suas ideias a respeito da questão política, da virtude, do amor, do conhecimento e de tantos outros temas que inquietavam as pessoas de sua época. Então, Platão ele dizia o seguinte: o pensamento é independente da linguagem. Seria muito difícil sustentarmos hoje essa tese de Platão, não é, gente? Os filósofos modernos hoje argumentam que a linguagem é parte essencial do pensamento, e é o que nós vamos ver no outro slide. Como eu falei anteriormente, para Platão, as palavras seriam apenas instrumentos do pensar, seriam úteis apenas para a comunicação. Para ele, o pensamento seria independente da linguagem, ou seja, não necessariamente precisaríamos do pensamento para poder nos comunicar. Né? Já para os filósofos modernos, essa linguagem é parte essencial do pensamento, ou seja, o pensamento é, desde o seu nascimento, um ato linguístico. Porque eu concordo com esses novos filósofos modernos, gente. Para que eu possa me comunicar adequadamente, colocando estruturalmente as minhas ideias, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, organizar as minhas ideias para poder passar por meio da palavra, por meio da linguagem, para as pessoas que estão me escutando. Então, esse é o mais correto, que eu concordo, né? Que nós precisamos sim do pensamento para que a gente possa formular a nossa linguagem e nos comunicar com as outras pessoas. Turma, como eu já falei anteriormente, nós precisamos do pensamento para articular nossa linguagem. Mas é por meio da linguagem que o pensamento se efetiva. É por meio dela que as nossas percepções e a nossa memória se articulam. É a linguagem que permite a interligação das ideias. É por meio dela que compreendemos e damos sentido a tudo que nos rodeia, tudo que nós observamos que está ao nosso redor. Por meio dessa linguagem é que nós podemos articular as nossas ideias, a estrutura frasal e poder passar para as outras pessoas, né? Nos comunicar com as outras pessoas. É por meio da linguagem que podemos entender melhor o que somos e por que somos tão diferentes dos outros animais. Vocês são sabedores que os animais são seres irracionais, ou seja, eles não têm a capacidade de raciocinar, pensar, de articular as suas ideias. A invenção da linguagem foi determinante para que o homem se descobrisse como ser racional. Somos seres racionais, pois pensamos, refletimos, articulamos as nossas ideias e, por meio da palavra, podemos nos comunicar. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre Aristóteles. Aristóteles era um filósofo grego também, né, muito importante, muito sábio.
Aristóteles era um filósofo grego nascido na cidade de Estagira, né? Foi discípulo de Platão, gente, ou seja, era como se ele era o aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, um grande imperador. Fundou o Liceu, né, o Aristóteles, uma escola onde se ensinava aos jovens gregos a filosofar, e nos escritos de Aristóteles ele tratava dos seguintes temas: ética, política, física, lógica, psicologia, biologia e poética. E nós vamos ver o que Aristóteles nos fala. De acordo com Aristóteles, o ser humano é um ser de linguagem, e é por meio da linguagem que nos tornamos humanos, diferenciando-nos dos outros animais. Tá? Vocês sabem que o homem ele evoluiu e superou a relação meramente instintiva com a natureza, tornando-se um animal racional. Como eu já falei anteriormente, os animais eles não raciocinam, eles não articulam suas ideias, tá? Mas o ser humano sim. O ser humano pode olhar o que está ao seu redor, organizar os seus pensamentos, né? Organizar a sua linguagem para poder expor o que está pensando. Então, nós somos seres racionais. Turma, a linguagem serve para demonstrar o útil e o danoso, ou seja, o que prejudica. E por isso também nós podemos diferenciar o que é justo e o que é injusto. O próprio homem, ele tem um certo respeito aos outros animais, pois ele sabe raciocinar e somente ele tem o sentido do bem e do mal, do justo e do injusto. O ser humano, ele sabe o que é bom e o que não é. Ele sabe o que é justo e o que é injusto. Infelizmente, muitas vezes nós seres humanos acabamos cometendo erros, mas por influência, né? Por motivações externas, mas não porque nós não sabemos pensar e não sabemos diferenciar o bom do mal, certo? Vamos falar agora sobre o pensamento e filosofia. A antropologia, gente, classifica o homem moderno como Homo sapiens sapiens, ou seja, homem sábio sábio. Isso significa que o homem é um animal cuja característica peculiar é saber que sabe. O homem, ele sabe das coisas, ele reflete, ele argumenta, ele articula suas ideias. Então, ele sabe que sabe das coisas. O homem evoluiu e superou a relação meramente instintiva com a natureza, tornando-se esse animal racional. Ele não apenas, o ser humano, gente, não apenas percebe e reage aos estímulos do mundo que o cerca, mas, sobretudo, ele tem consciência da sua relação com o mundo. Às vezes não é suficiente dizer que o homem é um ser consciente, que tem consciência da sua consciência, mas é, portanto, um ser que sabe, ele sabe refletir, ele sabe argumentar, ele sabe articular. O homem, ele filosofa, ele pensa sobre o pensar, ele tem consciência do caráter, do valor, das possibilidades, dos limites de seu conhecimento. Ele não conhece apenas o mundo exterior, mas conhece também seu mundo interior, conhece a si mesmo, conhece as suas ideias, os seus ideais, ele conhece os seus sentimentos, ele sabe o que é dor, o que é alívio, ele sabe o que é raiva, o que é amor, ele sabe o que é saudade. Então ele não conhece apenas o exterior, mas ele conhece o seu interior também. Ele sabe diferenciar cada coisa. Turma, a filosofia consiste no pensar que se volta sobre si mesmo, sendo, portanto, por meio dela que o homem se reconhece como homem, ok? Quando dizemos que a filosofia é um pensar sobre o pensar, que ela é conhecimento do conhecimento, nós estamos falando de uma qualidade específica da filosofia. É importante que nós tenhamos claros que filosofia não é ciência. E é isso que nós vamos falar agora nesse slide. A filosofia não é ciência, é uma forma de conhecimento que tem um conteúdo, um método e objetivo distintos da ciência. A filosofia tem como propósito investigar a realidade em sua totalidade. Isso faz, gente, com que a própria ciência seja objeto de estudo da filosofia. Vamos pensar um pouco nas ciências.
As ciências fazem parte do pressuposto que podemos conhecer as coisas e que, evidentemente, existe uma verdade a ser conhecida. A ciência ela precisa experimentar, observar, para ter uma resposta exata daquilo que eles estão observando. Já a filosofia serve para questionar. A filosofia, ela questiona tudo. Ela não aceita nada como fora de questionamento. Ela ousa questionar até a possibilidade, o valor e os limites do conhecimento. Assim como ela ousa também, gente, inclusive, questionar se existe mesmo verdade ou não. E é nesse sentido que dizemos que a filosofia é um conhecimento do conhecimento, um pensar sobre o pensar, tá? Pois a filosofia, ela questiona as verdades. Por isso é que ela diz, será que existe verdade? Então, a filosofia é assim, a ciência de todas as ciências, pois a partir da filosofia que as ciências se desenvolvem. A filosofia serve para questionar as próprias ciências. Se aquele resultado que a ciência encontrou depois de experimentação, depois de observação, se está exato ou não está. Então, por isso a filosofia serve para isso, para questionar, argumentar, para tentar encontrar uma verdade plausível para todos, ok? E aqui eu tenho um pensamento de Aristóteles. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Eu preciso ser o sensato, tá? Que eu gosto de refletir para chegar a uma verdade exclusiva, ok? Então devemos ser esses filósofos. Devemos questionar, pensar, argumentar, organizar os nossos pensamentos para poder expor com base e com afirmação em uma verdade, ok? Gente, espero que tenham gostado da aula de filosofia. Qualquer coisa, entre em contato comigo para tirar dúvidas. Estudem, escutem as minhas explicações e tchau, tchau, até a próxima aula.